céu... Olha só. Oi? Quando a gente chegar no céu, a gente, nada contra o estudo, a gente tem que estudar, a gente tem que batalhar, a gente tem que Claro, ter nosso claro. idioma e tal. Não é nada disso. Mas quando a gente chegar no céu, a gente não vai ver um cara de 36 anos cheio de diploma e medalha na mão. A gente vai ver um cara lá com cicatrizes, meu amigo. Exatamente. Para mostrar pra gente. Não é diploma, não, cara. Eu assisto... E olha só, Ale, a gente falando aqui das nossas experiências, como o Fred colocou, né? E aí eu te digo o seguinte: quem melhor poderia falar sobre o vício do álcool que não fosse eu, que já tivesse passado por isso? Quem é que pode falar melhor de uma criança que tem síndrome de Down, senão o pai de uma criança que tem síndrome de Down? Quem é que pode falar sobre drogas, senão um cara que tem alguém na família ou então já passou por esse mesmo problema? Só essas pessoas, Alessandro, que têm cicatrizes realmente, que podem fazer o ministério acontecer, cara. E é o nosso próprio ministério. De falar realmente das nossas experiências e mostrar para as pessoas que nós passamos por isso. O cara que está achando que a vida dele não presta mais para nada, que a única coisa que ele vai fazer na vida dele que vai poder salvá-lo. Salvá-lo, não, né? Porque os suicídios não herdarão também. Vai para o inferno o cara que se suicidar, meu amigo. Não vai entrar. Não vai entrar. Mas ele pode ter em nós, aqui, que tivemos experiências passadas ruins, e estamos aqui agora falando de Deus, das maravilhas que Ele pode fazer na nossa vida, cara. E que Ele pode, sim, nos ajudar a sair de onde nós estávamos. E nós, hoje, podemos interceder pelos nossos irmãos. Você falou do suicídio aí, que não vai para o céu. Eu vou fazer uma pergunta já para puxar para a próxima semana. Sansão é o Nazireu. Está lá em livro de Juízes. A partir do 13 você pode pegar lá Sansão. Sansão, ele nasceu escolhido por Deus. Ele foi escolhido. Ele se suicidou. Por que até hoje nós falamos de Sansão? Será que ele está no livro da vida? Será que Sansão está no livro da vida? Será que uma pessoa que se suicidou porque foi acometida de um espírito maligno realmente está perdida? Será? Posso dar um pequeno spoiler? Rapidinho. Vai anotando a pergunta, que o Odson e o Vitor já estão acostumados. Aqui na live, a primeira vez que eu assisti a live de vocês, eu percebi assim. Eu falei para o Alessandro, faz a live e faz um bate-papo descontraído, que a cada dia vai entrar um. A Vivi foi uma pessoa que eu mandei o convite, ela sabe disso, ela estava com um problema em casa, com a mãe dela, e chegou o convite para ela. E naquele momento, a ansiedade dela, aquela tensão, vocês conseguiram controlar. Não foi nenhum medicamento. Foram vocês falando de Deus e de uma forma bem descontraída. Sem a necessidade de querer, eu quero, será que amanhã eu vou fazer a live? O Alessandro se pergunta, e vai dar gente? Não se preocupa. Vai ser uma coisa natural, orgânica. Vai entrar assim, sabe? As pessoas certas para ouvir. E nesse momento aqui tem uma pessoa, ela vai lembrar disso. Eu não vou falar quem é, mas ela vai lembrar. Numa conversa que a gente teve dentro de um carro, ela me falou que estava passando por uma depressão muito forte e que queria se matar. Eu não sei de onde veio esse exemplo, mas eu falei para ela, engraçado, né? Jesus carregou a cruz até o final, mas não se matou. Ele aguentou todas as feridas, aguentou todos os tapas, todas as acusações, todas as depressões, todas as ansiedades, e não se matou, e tu vai se matar. Que legal, né? Que covarde que tu é. Realmente, quem se mata... mas a vida é minha. Não, a vida não é sua. Primeiro que você não tem poder de se autocriar. Você não foi você que deu autorização para viver, foi Deus. A vida é de Deus. Você sente a sua vida. Você se belisca, você sente a sua dor. Se eu beliscar o Anderson, ele vai sentir a dor dele. Eu não vou conseguir sentir a dor dele. Tá? Essa pessoa está aqui, está nos assistindo, ela sabe disso. Hoje ela não tem esse pensamento suicida. O suicídio é sim uma forma de assassinato. Assassinar a vida que Cristo criou, que é a sua. E, gente, trocando de assunto,
o Anderson falando, bebida não é pecado, droga não é pecado. Não é que seja pecado. Tudo que é excesso, tudo que é demasiado, se torna pecado. Se torna a gula. A gula da comida, a gula da droga, a gula do álcool. Na época, o Alessandro está falando que era da uva, mas a uva era fermentada, pô. Mas não a tinha uva álcool. já deixava o cara... Mas não tinha álcool. Mas se transformava em álcool. Pois é, mas ninguém sabia que era álcool. Eu vou voltar aqui um pouco no assunto sobre a salvação. Eu já vou dizer aqui, entendeu? Então, olha só. As pessoas que gostam de ir no Google aí, ó. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Será que é essa live aqui? Esse é do Jovem Rico? Não. O Jovem Rico não foi essa aí a passagem do Jovem Rico? Não. Está em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos 16, verso 30 e 31. Quem achar primeiro aí? Então, quer dizer o seguinte, que se o salário da morte, do pecado é a morte, e se nós somos salvos pela graça, e se somos julgados por nossas obras, eu quero perguntar para vocês que estão assistindo agora. O que salva o cristão? Ale, Vitor e Fred, só quero falar aqui de um versículo. O Fred acabou de tocar nesse assunto aí, e eu tá aberto aqui na minha frente. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Ele nos conforta em todas as nossas aflições, de modo que podemos confortar os outros. Quando alguém estiver aflito, seremos capazes de lhe proporcionar o mesmo conforto que recebemos de Deus. Olha só, velho. Deus nos dá o conforto, Deus nos dá a mão, e a gente só tem que fazer a mesma coisa que Ele fez conosco, com outras pessoas. E aí é a lei da semeadura, né, Ale? Você Sim. até que estava falando naquele dia, no teu vídeo que você colocou lá no grupo, você falou, joga a sementinha, a semente vai crescer e tal. É a nossa semente que a gente vai plantar na cabeça das pessoas. Pode ser que naquele momento, em algum momento, a pessoa não esteja muito legal para querer ouvir. Né? Você vai querer falar alguma coisa para ele e falar, bicho, não quero ouvir esse negócio não. Como eu mesmo, Fred. Eu mesmo, várias vezes algumas pessoas vinham falar comigo, né, Vitor? Aí o cara, não, bicho, não vem falar desse negócio não, velho, vem falar de Deus não, que eu vou... Já passei todo domingo eu tô lá na igreja, eu tô bem, velho. Eu tô bem, eu tô tranquilo. Deus conhece o meu coração. Deus Exatamente. Deus conhece o meu coração. É um papo que rola. Deus conhece o meu coração. Pronto, meu irmão. Como se o cara já estivesse fazendo tudo certo e o nome dele já estivesse escrito no livro da vida e tivesse tudo certo para ele. Pronto, tô salvo. E Alessandro e Anderson, tem uma pessoa que está assistindo aqui. Eu estou pelo celular da Karina e eu estou vendo o meu ao mesmo tempo. Se você quer saber se isso aqui é real, que faz parte também, que é para você essa live, vou falar uma coisa para você. Eu era da restauração. Da restauração eu fui para a igreja que o Alessandro congrega, que é adventista, e hoje eu estou cravado na Igreja Batista, eu sou batizado pela Igreja Batista. Um resumo. Por que eu escolhi a Igreja Batista Boas Novas Alvorada? Quando eu cheguei lá, Anderson, na igrejinha aqui na Alvorada, eu olhei aquela igrejinha simples, com pessoas erradas falando de Deus. Falei, cara, aqui é meu lugar. É aqui que eu tenho que estar. Porque, olha, se eu contar para vocês que eu era o mais novo entre o Alessandro e o Anderson, e eu cuidei de uma casa, de uma família inteira, e esses dois aprontavam, e hoje a gente está aqui falando de Deus. Melhor deixar isso para lá. Hoje a gente está aqui falando de Deus, eu vou falar para você, esse é o exemplo. O Anderson até virou a cara. Esse é o exemplo, sim, é o exemplo da transformação, da experiência, de tudo que nós passamos, e a gente tem propriedade de falar de infância, de juventude, falar da nossa vida adulta e falar das nossas dificuldades. Eu agora estou aqui com vocês, eu estou com Covid. Eu acho que 5 dias atrás, mais ou menos, não, uma semana atrás, eu socorri o Alessandro.
O Alessandro estava com arritmia cardíaca. No dia da live. Foi no dia da live. Foi. No dia da live. Foi no dia da live. Ele estava totalmente descompensado, Vitor. Ele estava com sintomas de infarto. Infarto. Eu fui com energia positiva, fui orando no carro. Cheguei lá, eu não mostrei para ele preocupação em nenhum momento. Eu falei, tu confia em mim? Confio. Tudo que eu fui administrando para ele, ele foi voltando. Ele foi voltando até ficar bom, até ficar ao ponto de fazer live. E hoje está aí, de pé. Depois fui eu. Tive uma crise de arritmia cardíaca séria, séria de verdade, eu nunca tive isso, dessa forma tão aguda. A minha frequência ficava oscilando de 80 para 160, do nada, entendeu? E isso todo mundo sabe que se chama arritmia cardíaca. Pode dar uma parada cardíaca a qualquer momento. Papai estava aqui comigo e eles não sabiam o que fazer. E o que eu faço, filho? O que eu faço? Pega a caixa de remédio e eu ficava falando, pega o remédio tal, pega o remédio tal, pega o remédio Y, X, e eu ia tomando, entendeu? Eu mesmo me socorri. Eu mesmo. Mas eu tenho certeza, naquele dia, se não tivesse meu pai aqui, minha mãe, eu teria morrido. De verdade. Muitas pessoas, muitos jovens, estão contraindo a P1. A P1 não tira o olfato, não tira o paladar, não tira, tá? E estão morrendo de infarto. Olha só, infarto. E a pessoa pensa que é algum problema no coração. Não é, é o Covid. É o Covid. As pessoas estão desacreditadas. Não desacreditem, não demole. Tem Alessandro, que teve Covid, 60% do pulmão comprometido, né, Alessandro? Teve o Anderson passou por pouco por não ser entubado, por pouco, muito pouquinho, tomou Clexane, né, Anderson? Foi. Na barriga. E eu peguei em maio do ano passado e peguei agora com sintoma de arritmia cardíaca. Então, tudo isso que está aqui, ó, tudo isso que está aqui, é o dedo de Deus escrevendo. Inclusive o roqueiro lá em cima, ó, porque na minha tela aqui o Vitor está em cima. Ele tá em cima. Tá em cima. Aqui. Tá do meu ladinho aqui, E ó. o roqueiro. Ele tá Hoje, aqui em cima. Hoje tá na posição que é igual para todo mundo, que antes não tava. É verdade. Então, olha aqui. Isso aqui, ó, esse quadro aqui são histórias. E não é história, não é invenção, não. História são da histórias vida de real. infância. O Anderson ia colocar uma barra de ferro para tirar um papagaio, uma pipa da rede elétrica. O papai teve que dar um pescotapa nele, tá vivo. Ele tem que vir aqui agradecer o papai, sim. Ele tá vivo, É papai. verdade. Ia levar era churrasco, ia virar churrasco. Então, tudo que aconteceu e tudo que acontece, hoje eu acredito, 100%, Vitor, meu primo, 100%, que eu nem tinha contato com você, meu primo. Chegou uma época que tem primos que eu nem sei que existe. E eu quero conhecer. Então, tudo isso aqui que o Alessandro está promovendo, Vivi, todos que estão assistindo, isso aqui é feito de pessoas que realmente viveram o que você vive. Eu quero, porque as pessoas que querem procurar um padre, um pastor, eles querem santidade daquela pessoa. Não existe santidade aqui. Se você um dia vê, como o Anderson fala, uma pessoa perfeita, meu amigo, corre. Ou é o diabo, que ele se traja de perfeito, né? E fica mentindo, corre, que ali é mau exemplo. A gente é dotado de erros e todo dia a gente está pedindo perdão a Deus e toda semana a gente vai estar aqui junto com a Lê para fazer essa live para vocês aqui, para levar a palavra de Deus. Toda vez a gente vai sugerir um livro para vocês, mas hoje eu vou abrir o espaço para o Anderson fazer testemunho, para a gente não deixar o testemunho de fora. Testemunho é que o Fred falou agora, ele testemunhou. Testemunho é a vida do Vitor, testemunho é a vida do Anderson. Testemunho, quando eu preguei pela primeira vez, foi assim de susto, né? Eu estava num acampamento, todo carnaval a gente costumava se retirar da cidade, e o pregador faltou. E eu estava manipulando lá o computador, o vídeo, aí eu já estava escrevendo meu livro, e o cara disse assim, olha, tu tem o teu testemunho, né? Vai lá e conta. Aí depois, estudando a Bíblia, estudando com pessoas
mais experiente disse, olha, o primeiro testemunho, o primeiro sermão que você tem que escrever é o testemunho do teu encontro com Cristo. Né? Nós 4 aqui, nós tivemos o nosso encontro com Cristo. Mas tem coisas que a gente não precisa falar. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Né? Mas o teu testemunho, o teu encontro com Deus, as pessoas precisam saber. Porque cada um tem uma forma de se encontrar com Jesus. Cada um tem o seu tempo para encontrar com Jesus. Nós falamos sexta-feira passada que Jesus está voltando. E se você não se decidir pelo encontro verdadeiro com Jesus Cristo, possa ser que seja tarde demais. Porque a vida é um sopro. Você tem que se decidir por Jesus enquanto está vivo. Eu não vou poder fazer nada por você se você não estiver mais aqui. Ninguém vai poder fazer mais nada por você. Quantas e quantas pessoas não se decidiram por Jesus no leito de UTI agora com a Covid? Quantas outras pessoas não conseguiram fazer isso? Você está tendo agora ou depois na gravação, a oportunidade de ouvir a palavra de Deus de 4 pessoas que andaram por caminhos tortuosos. Eu não bebi e nem fumei, mas eu tinha outros vícios. E Deus me salvou de mim mesmo. Né? Eu até escrevi, o meu último vídeo agora, Deus me salvou de mim mesmo. Então eu vou escrever essa, salvar de mim mesmo. Perfeito. E agora... Na verdade, Ale... O Anderson vai contar um pouco aí o testemunho. Vai lá, Anderson, é contigo agora. Na verdade, assim, o testemunho meu, a gente chegou a falar sobre ele na live passada, né? O que eu ia falar para vocês aqui hoje são de alguns testemunhos de coisas que aconteceram comigo pós a questão do meu batismo, da minha aceitação a Cristo e tudo. Hoje, cara, me ligou um amigo aí. E ele falou pra mim, cara, eu preciso conversar muito contigo. Eu falei, beleza, cara. Vamos lá na empresa e tudo. Ele foi lá na empresa comigo. Tomamos um café. Ele abriu a vida dele, falou sobre várias coisas e falou sobre algumas coisas do trabalho dele. Que tinha acontecido, de umas pessoas que trabalham para ele é um empresário, e de algumas pessoas que tinham trabalhado para ele e feito coisas erradas, vacilaram, e ele ia perder um contrato com um dos clientes dele, e o cliente novo, cara, para acabar com tudo. O cliente novo acabou de chegar, uma sequência de erros. E ele falou para mim assim, cara, eu não sei o que eu faço. É a segunda vez, a terceira vez que a gente erra e o cara já tá com raiva, já tá bravo com a gente. E eu falei assim para ele, cara, uma das coisas que Deus me ensinou foi sempre falar a verdade. Independente do que venha a acontecer, fale sempre a verdade. Sempre a verdade, cara. E eu peguei e falei algumas outras coisas para ele, ele se emocionou um pouco. E beleza, ele foi embora. Não demorou, pela parte da tarde, quando eu estava saindo, ele falou, me ligou. Ele falou, Anderson, fui lá com o cliente, expliquei tudo para ele, falei a verdade, o que tinha acontecido realmente. Saí de lá com um cliente que era um possível cara que eu ia perder e vai ser um dos melhores clientes da minha empresa. A questão da honestidade me deixou numa intimidade tão grande com ele, que tinha coisas que eu nem sabia que ele tinha de oportunidade, e ele entregou tudo nas minhas mãos. E ele disse para mim bem assim, chorando, Alessandro, Deus é maravilhoso demais na vida da gente. Amém. Deus é maravilhoso, cara. Deus é maravilhoso. Agora, olha só, Alessandro, olha o benefício, cara. Olha que coisa maravilhosa quando você fala a verdade, cara. Ale, não tem problema de dizer a verdade. Você não tem que ter... olha, a Vivi acabou de falar aí, confiança. Gera confiança, realmente. Gera confiança. A verdade gera confiança. Sabe? E um cara desse aí, depois que ele pega e fala a verdade, cara, vai fluir tudo positivamente na vida dele.
Tudo, cara. Então, assim, esse é o primeiro ponto. É você sempre falar a verdade. A outra situação é o seguinte. Eu tenho um outro amigo que a mãe dele... Eu até coloquei no grupo lá, que ela vai colocar como é, Fred? Fístula, né? Vai fazer fístula para poder fazer hemodiálise. Tu pode falar melhor sobre isso. Fazer o acesso. Aí, cara, pois é. Ela vai colocar aí segunda-feira e vai começar a hemodiálise. E ele falou para mim, Anderson, eu queria muito que você conversasse. E olha só, vou fazer só um parêntese aqui. Um cara que só era chamado para tomar cachaça, para ir em boca de fumo, para ir fazer isso, para ir para prostíbulo, para ir para fazer no seu... Meu irmão, o cara me fala bem assim, eu preciso que você fale com a minha mãe, porque eu não consigo falar as palavras que você fala. E, Alessandro, eu não tenho o dom da palavra, eu não tenho o dom do Espírito Santo, eu não tenho o dom de nada. De nada. O Espírito Santo fala por ti. Eu simplesmente, cara, abro o meu coração quando eu vou falar com uma pessoa. E aí, Alessandro, eu peguei, ele falou assim, tá, quando eu sair daqui do médico, eu vou te ligar. Beleza, me ligou. Cara, eu comecei a conversar com ela, Alessandro, falei para ela que ela precisava entregar a vida dela de todo o coração para Deus, acreditar realmente na salvação dela, na cura dela, porque Deus nos dá essa autoridade. A partir do momento que nós somos filhos de Deus verdadeiramente, Ale, Fred e Vitor, ele nos dá autoridade até de cura. Quando a gente tem essa verdade dentro da gente, no nosso coração, e verdadeiramente aceitamos a Cristo, ele dá essa autoridade para a gente. E a gente pode interceder na vida das pessoas. E eu falei algumas coisas para ela, conversei tudo, e ela começou a chorar e disse assim para mim, Ale, Anderson, tu sabias que quando você estava com Covid, eu também orei muito por você? Eu nunca vi essa mulher, essa senhora, eu não sei quem ela é, eu só sei que ela é mãe de um amigo meu. Só que para você ver como as coisas conspiram a favor, Alessandro, quando as pessoas começam a orar por ti, ela falou, eu orei muito por você, cara. O seu nome estava em vários grupos de oração. Quando ela falou aquilo para mim, meu irmão, eu falei, meu Deus, bicho. Tá aí, cara. Tá aí a prova. Deus, mais uma vez, testificando para mim que Ele me salvou, que Ele fez um milagre na minha vida por intermédio de oração. Olha a força que tem a oração, pessoal. Olha a força que tem a oração. Olha a força que tem a intercessão de uns pelos outros, do amor que a gente tem. Eu por você, Alessandro, pelo Vitor, pelo Fred, o Fred por mim, e assim vai. Por todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo agora. O poder da oração, gente. Orem. Orem pela sua família. Orem pelos seus amigos. Orem pelo seu trabalho. Orem por qualquer coisa que seja. Vá no lugar secreto. Ok, vá. Entre no seu quarto, fique de joelho. Ore. Ore muito, que as coisas vão acontecer, cara. As coisas vão acontecer verdadeiramente. Então, assim, Ale, são dois testemunhos assim que aconteceram essa semana comigo, que me deixaram muito mais próximos de Deus e testificaram mais ainda as maravilhas que Ele pode fazer por cada um de nós, cara. Amém. Eu posso ler uma Amém, passagem amém. aqui, que veio aqui, agora no meu coração? Claro. Jeremias, primeiro. Jeremias é um livro da Bíblia. Para quem não sabe, tem na Bíblia, na minha, na sua. Tem toda a Bíblia Jeremias. O grande profeta. Jeremias. E aí vem, ó. Eu vou ler de onde eu marquei aqui. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei. Te constituí profeta às nações. Aí, Jeremias fala para Deus. Ah, Senhor, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão,
tocou na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Esse é Jeremias. Aí também achei um outro aqui rapidinho. Cadê? Tá aqui. Perguntou-lhes o Senhor, que é que tu tens na mão? Isso aí, o Senhor falando com Moisés. Respondeu-lhe, um bordão. Então ele disse, lança-o à terra, e ele lançou na terra. E o bordão virou serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor, estende a mão e pega pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou pela cauda, e ela se tornou o bordão. O que eu quero dizer com essas duas passagens? Primeiro de Jeremias. Jeremias dizendo, eu sou uma criança, tipo nós. Nós somos criança, por mais que tenhamos... Tem gente convertida aí há não sei quantos anos, assistindo a gente. Tem gente que se converteu até antes de Jesus. Tem gente que pensa que Deus aceitou Jesus e se converteu, né? E foi de verdade. Né? Mas assim, criança, todos nós somos crianças e jovens na fé. Todos nós, independente de quanto tempo a gente tem de caminhada com Jesus. E mesmo assim, Deus usa, ele dá o exemplo aqui que ele vai usar. Ele vai usar, mas não somos nós. Não é nossas palavras. A gente tem que se entregar, a gente tem que se dispor, ficar disponível para que ele nos use. Agora, qual é a grande sacada? A grande sacada não é o que você tem para fazer. Qual é o seu conhecimento, qual é o seu preparo. Não é isso. Foi o que ele falou aqui. Cara, eu não tenho nada. Eu não sei falar, sou criança, ninguém vai me respeitar. Eu não vou falar, eu não sei falar. Mas o que é que Deus falou? Não é o que tu tens, é quem está contigo. Então, quando ele está com a gente, é ele que... Cara, é bom demais, é bom demais, é bom demais. Moisés se sentia incapacitado, né? Gago, não sabia falar direito. Tudo que ele... O Anderson está falando aí, ele praticamente transmitiu para a gente que não tinha capacidade, mas Deus capacita. Quando Deus fala amém, quem é que vai falar algo contra? Não tem contra, não tem quem fale. Anderson, o dom do Espírito Santo, ele é gratuito. E você pode ter certeza que não cabe a você dizer que tem um dom do Espírito Santo. Nós vemos isso. Então, isso é concernente a todo cristão que se dedica a falar de Cristo. E o dom do Espírito Santo ele é para ser usado, não é para você guardar para você. Você comete um pecado de omissão quando você guarda esse dom para você. Também, Ale, de me lembrar aqui, a primeira vez que eu fui chamado pelo pastor na igreja que eu congregava para falar, né, para a igreja. E aí, ele veio, chegou para mim e falou, olha, eu gostaria que você falasse tal. Ok, tudo bem. Só falei isso. Eu não sei se ele ficou até meio espantado, ele olhou e, tipo, eu não falei nada assim, eu não sou capaz, eu não vou e tal. Por dentro sim, mas não falei nada. E aí, depois que eu cheguei, no dia, ele chegou comigo, e aí, preparou a palavra? Aí eu falei, não, a palavra já está preparada, tem que preparar o pregador aqui para falar. A palavra está feita. A gente tem que se preparar para Olha, o Vitor leu umas passagens aí que me fez lembrar o seguinte. Quando criança, a gente já percebe, agora, como adulto, a gente já percebe quem eram as pessoas que eram futuros ministros da palavra de Deus. A gente pensa, por exemplo, o Anderson. Depois eu falo do Alessandro. O Anderson estava lá na casa dele, sem fazer nada, ia bater no Alessandro. Alessandro, vamos jogar bola? Bora. Aí o Alessandro seguia ele. Ia lá na casa do Tiago. Tiago, bora jogar bola? Bora. Aí juntava mais um. Ia na casa do Xang. Xang, jogar bola. Aí os mais velhos já estavam na rua. Aí o que fazia? Só chamava os mais novos. Quando ia ver, já estava todo mundo ali na rua para jogar bola. Ou seja, liderança. Começa com um. Quando não era o Anderson, era o Alessandro. Pô, tô sem fazer nada, vou chamar o Anderson.
Aí percorria a mesma coisa. Antes, bora jogar bola? Bora. Bora chamar o Xang. Ei, Xang, bora jogar bola? Bora. Bora chamar o Tchapuan. Tchapuan, bora jogar bola? Quando via, tava todo mundo na rua. Aí os novos iam lá e seguiam os mais velhos. Entendeu? Então, hoje, adulto, todos nós aqui, a gente vê quem já tinha o chamado para chamar mais pessoas. Talento tem, mas a capacidade vem de Deus e a prova está aí. O Alessandro, que atravessou ele conta isso no livro dele, inclusive tu está devendo um livro aqui, a pessoa está aqui. Pois é, cara. Ele conta no livro dele que ele era ateu, não acreditava, ele não gostava nem de ouvir. A gente chegava perto dele e saía correndo. O Alessandro tinha uma fase que eu levei o pastor na casa, eu me converti primeiro que o Alessandro. Olha só, presta bem atenção, a gente é convertido, beleza. E a gente julga muitas pessoas que não são convertidas, que estão nos bares, estão jogando futebol, ouvindo forró. Sabe o que eu penso dessas pessoas? Eu penso bem assim, aquela pessoa pode ser melhor do que eu com Cristo. Só que eu não tenho como comprovar isso, não tenho como provar. Mas tem gente, Vitor, tem gente, Anderson, que está no bar agora, que se ela fosse convertida, ela ia ser tão apaixonada por Deus, que ia fazer coisas muito maiores que a gente está fazendo aqui. Porque infelizmente, essas pessoas ainda não acordaram, ainda não entrou, Deus ainda não entrou no coração dela, mas eu tenho certeza que tem muita gente aí que não aceitou Jesus ainda e que quando aceitar, vão ser gigantes. Eu só tenho uma palavra para te dizer em relação a isso, Fred. É que tudo é no tempo de Deus. Tudo é no seu tempo. Tudo é no seu tempo. Não adianta nada a gente chegar e ficar, por exemplo, sair eu, você, o Vitor. O Vitor tá muito longe. Ah, Jesus na goela abaixo, não adianta. Eu, você e o Alessandro bater lá em qualquer que seja desses barzinhos aí, dessas festas, com a Bíblia embaixo do braço. Ei, meu irmão, você tem que aceitar Jesus aqui agora, porque senão tu vai pro inferno. A gente vai sair da base da pancada lá de dentro, mas na bicuda, no chute. Sai daqui, crente nojento. A gente vai sair, a gente vai ser crucificado lá mesmo. Não é por cara, força nem por violência. Sim, cara, sim. Como eu falei, Fred, é através do nosso exemplo, cara. É através do nosso exemplo, não tem jeito, não tem outra forma. Deixa eu falar. Concluir uma coisinha aqui, Ale. Vai lá, mano. Rapidinho. Que a gente estava falando aqui de questão de dom espiritual, né? Só ler um negócio aqui, jogo rápido para vocês. Deus dá a cada cristão dons espirituais para serem usados no ministério. Isso está em Romanos, capítulo 12, versículo 4 ao 8. E também você vai encontrar isso em 1 Coríntios 7 e 12 e Efésios 4, de 8 a 15. São habilidades especiais, exclusivas dos que creem, concedidas por Deus para que o sirvamos. Aí mais uma passagem da Bíblia. Quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. Então, se a gente não tem o Espírito de Deus em nós não temos como receber esse presente de Deus. Isso está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Não podemos adquirir dons espirituais, nem mesmo merecê-los. Por isso, são chamados dons. Eles são a expressão da graça de Deus para conosco. Cristo generosamente repartiu seus dons conosco. Isso está em Efésios, capítulo 4, versículo 7. Não é você quem escolhe os dons que gostaria de ter. É Deus quem os determina. Paulo explica, é o mesmo e único Espírito Santo quem distribui esses dons. Ele sozinho decide que dom cada pessoa deve receber. Está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Deus aprecia a diversidade e deseja que sejamos especiais. Por isso, não há dom que seja concedido a todos. 1 Coríntios, versículo 12, 29 e 30. E ninguém recebe todos os dons. Então, cara, nós somos diferentes uns dos outros. O Alessandro tem o dom da oratória aí, tem o dom de falar na rádio e tal. O Vitor tem o dom de fazer amizade com os caras da DC, da Marvel, da Disney e tal. O cara lá nos Estados Unidos é tudo. O Fred, pô, cara, eu não olhava pro Fred e dizia que o Fred ia ser meu médico futuramente. O Fred é um médico. O Fred é o médico da gente aqui hoje, da nossa turma lá.
Entende? Então, assim, Deus dá dons diferentes para cada um de nós. E não somos nós que vamos escolher realmente. Isso está com Ele agora. Nós temos que estar prontos para receber isso aí. E como é que a gente fica pronto para receber isso? Eu vou dar aqui a deixa para vocês sobre... Eu vou dizer qual é a resposta do nosso quiz hoje. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Esse aqui é um deles que eu já disse, que está lá em Romanos 10:6. Mas eu pedi para vocês procurarem Atos dos Apóstolos 16, 30, 31. Quem foi que achou primeiro aí? Eu. Fred, diz aí. Eu disse que estava aqui dentro da Bíblia. Vai lá, Fred. Eles responderam: creiam no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Olha só a responsabilidade que você tem. Eu quero só dividir as coisas. A salvação, ela é individual. Mas eu posso ajudar o Anderson a atingir a salvação. Eu posso ajudar o Fred e mostrar o caminho que tem para ele chegar na salvação. Eu posso dizer para o Vitor, não pisa nessa pedra aí não, que é uma pedra de tropeço. Fala o seguinte, pisa na outra, que tu vai chegar lá. Mas de tudo isso que nós conversamos hoje, a gente tem que ser amor. Porque Deus, Jesus tem vários nomes. Eu sou médico dos médicos, o que você quiser. Emanuel. Mas o nome dele, a essência dele é amor. E eu vou deixar aqui, está lá no livro no 1 Coríntios 13, vai do verso 1 ao 13 também, mas que fala Galvão Bueno, tô falando. Mas que fala de amor, né? E eu vou dizer para vocês aqui, o amor é um dom supremo, é o título desse capítulo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retine. Ainda que eu tenha um dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu patrimônio, o meu corpo para que seja queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, e havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. É o que nós estamos fazendo agora, o Fred falou sobre isso. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente, quando nós éramos protestantes, quando a gente não aceitava Jesus. Então veremos agora face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Olha só, mas desses três, o mais importante é o amor. É o amor. Não existe uma passagem mais bela sobre o amor do que essa de Paulo. E Paulo ele foi um assassino. Ele matava em detrimento das leis que ele confiava, as leis de Roma. Mas quando ele encontrou Jesus, a primeira coisa que Jesus fez foi deixá-lo cego. E olha a importância de Paulo. A nossa conversa aqui, os livros que foram citados, todo mundo citou o livro de Paulo. Exatamente. Então, nós estamos aqui, o Fred
Eu já ia concluir com essa passagem, mas o Fred foi muito feliz quando disse, e a passagem de Paulo diz que quando éramos crianças, fazíamos coisas como crianças. Agora que somos adultos, faremos coisas como adultos. Agora, já não vemos mais como espelho, era uma coisa intangível. Deus é tangível quando Ele toca os nossos corações. Para falar de Deus, não precisa ser um teólogo acadêmico. A maioria dos teólogos acadêmicos que falam de Deus aprenderam academia. Aquele humilde, como eu falei sexta-feira passada, quando eu fui pregar numa grande igreja aqui na zona oeste de Manaus, o cara chegou bêbado, fedido, de bermuda, de camiseta rasgada e chapéu de palha. Ele foi o único que entendeu a palavra de Deus e sabia tudo que eu tinha falado. E se entregou e hoje é um dos maiores propagadores da palavra de Deus. Se um de vocês que estão ouvindo a gente agora, se chegou mais a Deus por causa dessas duas conversas que nós tivemos em 2 semanas, se um apenas de vocês ouvirem, estivesse aqui, nós 4 e mais 5, e essa quinta pessoa tivesse aceitado Jesus nesse momento, já teria valido a pena. Porque nós estamos aqui, sim, como oficiais de um exército que propaga o amor, um exército que propaga a salvação. Creia em Jesus. Sinceramente, creia em Jesus. Ajoelhe-se, humilhe-se e diga: Jesus, tu és o meu rei, o meu salvador. E Ele vai acrescentar tudo na tua vida. Tudo. Seja o teu emprego que está faltando, seja a comida que está faltando na tua casa, seja qualquer demanda que você tenha. As suas petições têm que chegar a Deus. Nós não precisamos pedir por um intermediário para falar com se eu quiser falar com meu pai, eu ligo para ele agora e falo. Quando eu quero orar, eu falo diretamente com meu pai. Eu falo assim: Pai, obrigado por esse dia, mas eu estou necessitando de um socorro. Eu estou necessitando de renovar a esperança. Eu estou precisando de um renovo. Eu preciso que tu coloques em mim o espírito de gratidão novamente. Eu quero perdoar aquela pessoa que me fez mal, porque o perdão também é um nome de Cristo. Amor e perdão andam junto. Nós estamos aqui falando para vocês, contando as nossas histórias, nossos causos. Essa live começou no WhatsApp. No dia que o Fred disse que eu estava infartando. Porque nós já tínhamos conversado antes, e na verdade a conversa é assim. Deus vai fazer em você uma nova pessoa quando você se entregar para Ele. Eu jamais poderia imaginar que eu estivesse aqui já há 7 anos com esse ministério. E eu nem estou falando desse ministério, porque esse ministério aqui não é só meu, é do Anderson, do Fred, do Vitor e de você que está nos ouvindo. Se você estiver aqui a próxima semana, nós estaremos aqui de novo. Por que o Vitor está dizendo que... Vocês assistiram o Jô? Quando a entrevista era boa, o pessoal reclamava? Pois é. Falar de Deus é gostoso, mas falar de Deus em nossas vidas, o que Ele faz na minha vida, do Anderson, do Vitor, do Fred, é mais gostoso ainda. Eu quero dizer para vocês o seguinte: enquanto eu estiver vivo, eu, Ale Valente, como o homem que algumas pessoas me veem aí nas redes sociais, o homem que evangeliza pelas redes, o homem que sai daqui, vai lá para uma comunidade no interior do Amazonas, consegue levar, não por minha causa, mas pelo RAI, pela Mônica, pelo Centro Educacional Recanto do Senhor, por vocês que doam. Olha só, a gente leva alimento, a gente leva médico, a gente leva dentista, a gente leva psicólogo. A gente fez um casamento, cara. A gente fez um casamento, entendeu? Já se batizaram por causa da rádio. Já pensou, cara, se alguém se batizar por causa disso aqui? Eu vou contar agora um testemunho. O Frank, que está no SAMU, não sei se ele está assistindo a gente agora,
Ele ouviu o Anderson falar aqui. Entendeu? Numa outra live que a gente tem, o PG, ele ouviu o Anderson falar lá a história dele. E hoje ele se batizou, que foi o Frank. Então, veja como as suas atitudes são tão importantes quanto aquilo que você fala. Talvez até mais importante. As nossas atitudes, o nosso testemunho, a nossa vida com Deus, a nossa intimidade. É muito mais importante, inclusive, do que o nosso diálogo com essa pessoa. Porque você, como líder cristão, o Anderson, você é um líder cristão agora. Não interessa quanto tempo você tem, não. Você é um líder cristão. As pessoas já estão te procurando para pedir conselho, para orar. O Vitor, nos Estados Unidos, já foi chamado para pregar numa terra que não era dele. Entre aspas. O Fred está aqui falando. Eu também não parei de pregar quando tive Covid. Não parei porque fez um bem maior a mim do que para quem ouviu. Quando eu perdoo as pessoas, o perdão volta para mim muito melhor do que quando a pessoa que eu perdoei. O amor que eu dou às pessoas faz muito mais efeito positivo em mim do que com aquela pessoa que está sendo amada por mim. O que a gente faz com a direita, a gente não fala para a esquerda, mas o teu testemunho, eu repito, tem que ser dado. E é isso que nós agora estamos é fazendo final aqui. do Vitor. Vai lá, Vitor. Vamos lá. Obrigado, Pai. Obrigado por se fazer presente aqui nessa reunião, Pai. Obrigado pelas pessoas que vieram, nem que sejam aquelas pessoas que passaram só um minuto. Obrigado, Pai, por trazê-las, por escutar, Pai. Pai, Tu conheces o coração de cada um de nós aqui. Tu sabe, Pai. Tu sabe a nossa intenção do nosso coração. Tu sabe o que a gente está apresentando aqui, Pai, é verdadeiramente a Tua palavra. O que nós estamos vivendo contigo. O que nós estamos expondo aqui é a nossa intimidade contigo, Pai. O que colhemos em intimidade contigo, Pai, nós colocamos na mesa aqui para todos, Pai. Para que essa palavra, Pai, possa tocar alguma pessoa. Pai, possa fazer sentido para elas, Pai. Até para nós mesmos, Pai. Porque a primeira pessoa que a gente prega é para nós mesmos, Pai. As nossas experiências, nossos testemunhos edificam a nós mesmos, Pai. E quando a gente fala, saem para edificar os outros, Pai. Amém. Obrigado por essa live, Pai. Obrigado pelo esse ajuntamento de pessoas que, na realidade, é um alinhamento de propósito, Pai. E que esse propósito seja perseguir o Teu propósito, Pai. Cumprir o Teu propósito na vida de cada um de nós, Pai. E eu abençoo, Pai, todas aquelas pessoas que passaram por aqui. Eu abençoo todas as pessoas que estão aqui nessa live, Pai, agora. E as que passaram por aqui também, Pai. Se sintam abençoados. Que na sua casa, Pai, venha restituição de saúde, Pai. Que seja uma Amém, casa sim. blindada, Pai. Amém, Pai. Com o sangue do Cordeiro nos umbrais, Pai. Pai, que você guarde a vida de cada uma dessas pessoas, Pai. E que elas possam ser tocadas, inflamadas em seu coração. Amém. Para levar a chama do Teu nome para outras pessoas, Pai. E que Amém. isso seja uma verdadeira bola de neve. Um verdadeiro explosão da Tua glória, Pai. Para que possa tocar cada vez mais e mais pessoas, Pai. Guarda cada um de nós, Pai. Guarda o Ale, guarda o Amém. Fred, guarda o Anderson. Me guarda, Amém. Pai. Guarda nossas casas. Guarda as casas dessas pessoas que estão aqui até agora ao final, Pai. Senhor Deus, abençoa, Pai. Abençoa, Pai. Que nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém, Que Ele Senhor. sobre ti levante seu rosto e lhe dê a paz. Uma paz que exceda todo o entendimento. Uma paz que você possa transbordar de Espírito Santo para as pessoas, Pai. E que seja um coração inflamado, Pai. Que durante essa semana a gente se inflame cada vez mais a falar do Teu nome. Amém. Em nome do Amém. nosso Senhor Jesus. Amém.